Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Que bom que estamos todos aqui nessa noite reunidos para nos harmonizar, para a gente receber um acalento, uma paz, esse amor de Jesus. Então é sempre uma alegria a recebê-los e poder partilhar com todos vocês esse momento de oração, de paz, de harmonia. Então sintam-se todos bem acolhidos, abraçados, sejam todos bem-vindos. Nessa noite, com muita alegria, a gente recebe a Marise, a nossa irmã, lá de Venâncio Aires, da Casa Espírita em Busca da Verdade, e ela vai nos falar sobre a visita da verdade. Então, meus irmãos, agora todos fechemos nossos olhos, fiquemos bem sentados, bem à vontade, e vamos pensar, mentalizar em Jesus, o nosso mestre, de braços abertos, com toda a sua luz, nos chamando para um abraço. Querido Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. E te pedimos, querido Mestre, que nos envolva na Tua luz, na Tua paz, no Teu amor, renovando as nossas energias, renovando os nossos sentimentos de bondade, de amor, de carinho. Que possamos nessa noite, Jesus, receber o Teu amparo e da espiritualidade amiga. E te pedimos, envolva a nossa irmã Marise na sua exposição, no seu trabalho da noite, que essas palavras possam ser esclarecedoras e envolventes para nós. Abra o nosso coração, a nossa mente para o entendimento, e que ao sairmos daqui, possamos levar todo o aprendizado da noite de hoje. Mais uma vez te agradecemos e pedimos a Ti, Jesus, amado Pai, e a espiritualidade amiga, o guia dos trabalhos da noite, que nos permitam dar início à exposição da noite. Que assim seja. Querida, contigo. É para ti. Boa noite, amigos. Obrigada pelo carinho, a recepção, esse acolhimento tão afetuoso. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de aqui eu me encontrar nessa noite. Bom, gente, acredito que a maioria de vocês, se não todos, conheçam esse livrinho, Psicografia do Chico, pelo espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar. Eu adoro, sou fã desse livrinho. E um dos meus capítulos preferidos, se não o preferido, se chama, é o capítulo de número 25 e se chama A Visita da Verdade. Vocês todos devem recordar que em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus comenta que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Logicamente que essa verdade a qual Jesus se refere, esse conhecimento da verdade ao qual ele se refere, não são noções, não são pinceladas. É uma verdade que com a nossa evolução ela vai se aprofundando e nós vamos cada vez mais tendo condições de encará-la frente a frente e de absorver a sua luz. Então, esse conhecimento não é uma noção, é algo que a gente vai, com o passar do tempo, com a nossa evolução espiritual, nos aprofundando cada vez mais
e mais importante do que conhecer, colocar em prática, né? Aquilo sendo sensatos, né? Porque de nada vale nós acreditarmos em algo se nós não praticamos aquilo que nós dizemos acreditar. Mas tem conhecimento, verdade, tem uma terceira palavra que suscita, que nos chama a atenção, que é libertar. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu pergunto para vocês, nós somos escravos? Será que Jesus estava dizendo que nós somos escravos? Quem aqui acha que é escravo, levanta a mão. Ninguém acha que é escravo. Então nós vamos depois retomar lá no finalzinho, vamos tentar entender o que Jesus queria nos dizer com sermos libertos pela verdade. Eu vou pedir licença para vocês, porque nós vamos pegar umas palavrinhas-chave. Eu sei que fica chatinho quando a gente faz uma parte lida, mas tem palavrinhas-chave que nós não podemos perder para que nós entendamos, para que a gente possa caracterizar esse nosso personagem do capítulo 25. E aí, então, eu vou lendo uns trechinhos e nós vamos comentando em cima desses trechinhos. Então, capítulo 25, a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade, olha só como ele é bem específico, só a verdade fará livre, de novo, dizendo que nós somos escravos, fará livre o homem. E talvez, porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico. Vocês sabem que aqui é Jesus fazendo o evangelho no lar na casa de Simão Pedro. E o Simão Pedro nos representa cada um de nós nesse momento em que ele tem dúvida e pergunta: Senhor, que é a verdade? Não é uma pergunta comum. No entanto, ela permite vários esclarecimentos. Né? O que é a verdade? Jesus responde então a Pedro: a verdade total é a luz divina total. Não é pouca coisa, né, gente? A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Vocês que já estudaram, já leram o Livro dos Espíritos, não é uma única passagem em que Kardec vai, a cada resposta que os espíritos dão, Kardec faz uma nova pergunta, tentando aprofundar, tentando esclarecer cada vez mais aquilo que foi respondido pelos espíritos. No entanto, chega num ponto em que os espíritos dizem a Kardec que daqui para frente, mesmo que eles tivessem consentimento para nos relatar, para nos falar sobre, nós não teríamos condições de digerir a informação. É a mesma coisa que pegar uma criança recém-nascida e tentar explicar física nuclear para a criança. Um exemplo. E está bem, no nosso caso, a verdade total seria algo aniquilador. A gente não teria condições. Ele está dizendo aqui, nós não podemos suportar a sua sublime fulguração. Então, tem verdades, esse conhecimento aprofundado, que só com o passar do tempo, com a nossa evolução devagarinho, passo a passo, é que nós vamos suportar essas verdades, que nós vamos ter condições de digerir, de entender essas verdades. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou:
Então agora Jesus vai contar uma historinha. Não tem nada que fixe mais, gente, do que histórias, né? Não é à toa que Jesus contava histórias, parábolas, que ele usava as profissões da época, contando histórias para que a cultura da época, para que as pessoas guardassem o ensinamento e com o tempo conseguissem entender ainda melhor. Cada vez que a gente estuda uma parábola, a gente entende um pouquinho a mais. Nunca a reflexão é a mesma. Sempre a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, eu gosto muito de contar histórias, porque as histórias, mais cedo ou mais tarde, a gente lembra daquela história e nunca vem num momento inadequado, né? Sempre vem num momento necessário. Então, Jesus vai contar uma história para falar sobre a verdade, que Pedro queria saber o que era. Numa caverna escura, um spoiler, gente. Essa história termina bem triste, mas eu acho que não é o nosso caso. Tá? Eu acredito que nós, para nós já vivenciamos essa história aqui, mas eu acredito que para nós o final é diferente. Acredito, quero crer com muita esperança que para nós será diferente. Mas só para vocês já se prepararem espiritualmente, porque ela termina triste. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Então vamos ver as palavrinhas, ó. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira. Demorava-se certo religioso, implorando o socorro divino. Então, vocês percebam o paradoxo, né? Ele é religioso, ele acredita em Deus, tanto que ele está pedindo o socorro divino. No entanto, que estranho, ele está numa caverna escura, onde a luz nunca apareceu. Não é estranho isso? É, né? O que será que está acontecendo que a crença nele e em Deus não é suficiente para que a luz penetre? E a gente pode se perguntar também, né? Eu acredito em Deus? E será que eu ainda de vez em quando me coloco em cavernas escuras? Ou o conhecimento que eu tenho permite que eu enfrente as dificuldades, os obstáculos, os percalços, com luz interior? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Então, olhem só o nosso personagem. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Aqui já nós conseguimos ver uma característica, perceber uma característica do nosso personagem. Ele se declara o mais infeliz, no entanto, ele se sente o melhor de todos os homens. O que está nos dizendo aqui, Jesus? Que ele era orgulhoso. Para fora ele dizia que ele era o mais infeliz, mas dentro ele se sentia o melhor de todos os homens. Então ele era orgulhoso. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Ele pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Vocês percebam que ele não ora a Deus solicitando coragem, boa vontade, para que eu encontre o caminho, a saída para o dia claro. Não, ele queria que se apresentasse à sua frente uma porta libertadora, um atalho, algo pronto, que ele não se esforça para alcançar, para conseguir. Algo pronto que vai conduzi-lo ao dia claro.
Então ele acredita que a solução para as suas dificuldades vem de fora para dentro. É uma porta externa que vai se abrir e simplesmente liberá-lo daquela caverna, libertá-lo, permitindo que ele entre, desculpem, em contato com o dia claro. Então vocês vejam o quanto ele está equivocado. A gente vai entendendo por que ele está numa caverna escura onde a luz ainda não penetrou. Afirmava-se o nosso personagem robusto, apto e aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Então vocês vejam que ele até chama Deus de injusto. Porque ele diz, eu estou apto, eu sou saudável, eu sou, mais que ele diz, aproveitável, eu sou robusto. Por que estão me prendendo aqui? Por que eu não estou lá do lado de fora, na claridade? Se eu tenho condições de ser útil, se eu tenho todas as condições para ser útil, por que eu estou sofrendo aqui dentro desta caverna? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que Deus está sendo injusto com ele. E ele está cheio de exigências, né? Chorava, bradava, não ocultando aflições e exigências. Ele era exigente. Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, revoltado entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, Deus enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. Jesus dizia que se a gente tivesse a fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda, já faria coisas maravilhosas, né? Que a fé remove montanhas, as montanhas dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Então a fé é uma virtude muito importante. Mas, mesmo com a fé, dizendo a ele para confiar no futuro, ter paciência, persistir na oração, guardar confiança na bondade, na justiça, na misericórdia de Deus. Mesmo assim, com a visita da fé, ele, em pouco tempo, volta a se lamuriar. Queria fugir ao monturo, ou seja, aquele monte de lixo em que ele se encontrava ali na caverna. E como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Então, a esperança veio dar continuidade ao trabalho da fé. A fé veio pedir a ele que tivesse confiança no futuro. Confiasse no futuro, né? E a esperança vem, quando a gente está enriquecido pela esperança, a gente pensa no amanhã e sempre vem aquilo que o amanhã, pensa com otimismo, né? Que o amanhã vai ser melhor, que as dificuldades passam, que vai melhorar, né? Guardemos esperança, vai melhorar. Então a esperança veio complementar. Imaginem fé e esperança. Quem tem fé e esperança consegue coisas inacreditáveis. Mas ainda assim não foi o suficiente, porque o nosso personagem voltou à lamentação. O que vocês percebem aqui, gente, até aqui, em relação a Deus? Deus foi chamado de injusto, ele era o nosso personagem cheio de exigências,
cheio de revolta, ou seja, com atitudes ainda bem negativas. No entanto, Deus não vê nada disso. Ele continua mandando o consolo, ele continua mandando a fé. Como é que a fé nos busca no dia a dia? Como é que a confiança em Deus nos busca no dia a dia? Através de uma palavra bem colocada de um amigo. Às vezes nem as palavras são suficientes, né? Às vezes alguém nos olha com um tamanho olhar de bondade, de acolhimento, que aquilo já é uma palavra de consolo, de esperança. Uma palestra que a gente veja, né? Tem tantos palestrantes maravilhosos no YouTube, né? Raul Teixeira, como é que é o nome do Haroldo? É o meu preferido, eu esqueci o nome, deu branco. O Haroldo Dutra Dias. São muitos, muitos, maravilhosos. Então, tudo isso, uma página, né, como o João Lauro nos deu ali a paginazinha tão bonita da psicografia do Emmanuel, tudo isso são maneiras da confiança, da fé nos visitar. E talvez a gente já esteja criticando o nosso personagem, mas nós esquecemos que nós agimos assim muitas e muitas vezes. A gente se fortalece na fé por alguns momentos e daqui a pouco a gente já está lamuriando e já perguntando por que eu, mas por que isso aconteceu comigo, eu não mereço. Ou seja, chamando Deus de injusto também, que nem o nosso personagem. Mas vejam que Deus está sempre compadecido, sempre nos enviando visitas para nos fortalecer, para nos reanimar. Então veio a fé, veio a esperança e por último, Deus manda então, condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou, alimentou. A caridade colocou ele no colo, né? Alimentou como uma verdadeira mãe. Acariciou, alimentou, endereçou-lhe palavras de carinho, qual se lhe for abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Agora que a coisa fica feia. Quando a verdade, a portadora do esclarecimento, se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Então, até aquele momento, ele achava que tudo era externo. O mau odor era lixo que tinha ali acumulado. O ar que o sufocava, pestilento, ele achava que era alguma coisa no ar que estava dando aquele mau odor, aquela sensação de estar sufocando. Ele achava que tudo era externo. E com a visita da verdade, na forma de uma grande luz, ele percebe que ele é a origem de tudo que o atormentava. E aí vocês já devem ter escutado em algum momento, a gente sempre procura inimigos externos, né? A gente acredita que tem muitos inimigos externos. Na realidade, nós só possuímos um único inimigo, que somos nós mesmos. As nossas imperfeições, os nossos vícios, os
os nossos limites estreitos, a nossa ignorância das leis justas, misericordiosas, perfeitas que nos regem. Então, o devoto, ainda que acreditando em Deus, ele não se dava conta de que ele precisava caminhar, de que ele precisava evoluir, de que ele precisava crescer espiritualmente para sair daquela situação difícil em que ele se encontrava. Ele percebeu que ele era a origem, o autor de todas as dificuldades, de todos os males pelos quais ele passava. E aqui vem a parte triste. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Quando a gente conhece as nossas sombras internas, pior do que as sombras externas, a gente muitas vezes se apavora, né? Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos, se não me engano, que todos os dias, ao fim do dia, ele fazia uma introspecção, uma reflexão, tentando se conhecer. Onde é que ele falhou? Onde é que ele poderia ter feito melhor? A importância do autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu não reconheço em mim, se eu não me conheço, eu não reconheço em mim aquilo que me escraviza. É a mesma coisa que alguém que nunca viu planta, nunca viu, né, os verdinhos, e mandam aquela pessoa limpar a horta. E ela arranca tudo que vê por ali. Porque ela não sabe o que é o linço e o que é o alimento. Então nós não vamos reconhecer, se nós não nos conhecemos, não vamos reconhecer o inso a ser combatido para que as virtudes possam florescer, frutificar. Então ele horroriza-se de si mesmo. Não tem por que a gente se horrorizar. Né? Deus nos criou simples e ignorantes. Simples e ignorantes no sentido de desconhecer. Desculpa, me desconcentrei sem querer. Simples e ignorantes no sentido de desconhecermos as leis que nos regem. Né? Tudo que Deus criou perfeito, nos orientando, nos norteando. Sem coragem, aí vamos continuar aqui o que o nosso personagem fez. Sem coragem de cogitar da própria cura, né? Porque agora cabia a ele sabia que ele era a causa dos males, dos próprios males. Então, era ele que tinha que buscar a cura. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Um passo o nosso amigo deu, o nosso personagem deu. Porque agora ele reconhecia, diz ali, ele procurou outra furna ainda mais escura para se esconder, mas ele já reconhecia a miséria de que era portador. Então, de repente, a partir desse ponto, ele vai, como todos nós, um passinho depois do outro, vai crescer. Então, gente, a maior prova... Eu tenho até às 8h30? Então, gente, a maior prova da confiança de Deus em cada um de nós, a maior prova da confiança de Deus em relação a cada um de nós, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque se Deus não confiasse que nós somos capazes de
saindo de um ponto de simplicidade e ignorância, chegar a espíritos puros, se ele não confiasse que nós somos capazes de fazer essa trajetória e sairmos vitoriosos, ele já nos criaria prontos. A Marise não tem condições de se tornar um espírito puro. Já vou deixar ela prontinha porque é tempo perdido. É assim que ele age em relação a nós? Não. Ele nos dá a chance, a oportunidade de sermos, vamos dizer assim, senhores do nosso destino. Somos nós que fizemos o nosso hoje, com tudo que nós semeamos ontem, e somos nós que estamos fazendo o nosso futuro com o que nós estamos semeando agora. Num mundo de expiações e provas, como nesse em que nós nos encontramos, ainda bastante atrasado, a maioria da humanidade acredita que liberdade é fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira como eu quero, onde eu quero e por aí afora. Eu quero. E esse quero é igual a egoísmo, orgulho, algemas que todos nós ainda carregamos. Quando na realidade o que nós necessitamos é fazer o que devemos, como devemos, da maneira como devemos, onde devemos. Então não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu devo fazer como criatura divina que guarda em si a essência e o DNA divino. É bem diferente. Então, nós não tivemos a coragem de levantar a nossa mão lá na pergunta inicial. Mas, infelizmente, todos nós somos ainda escravos. Escravos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas imperfeições, dos nossos limites ainda estreitos. E temos bastante caminho a ser trilhado, a fim de que, nos autoconhecendo, possamos desenvolver as virtudes que existem latentes em nós, porque somos filhos de Deus. E a essência de Deus está em nós. Então, desenvolver essas virtudes a fim de que nos tornemos aquilo para que Deus nos criou. Espíritos criados à sua imagem e semelhança em espírito. Eu esqueci uma partezinha que era bem importante, eu sei que eu esqueci, mas agora já está na nossa hora. Se precisar, Tá bom, mas realmente tinha uma coisinha que eu... A memória já não está ajudando muito. Fazemos agora o passe coletivo? Então, elevemos ainda mais o nosso pensamento. Solicitando aos passistas encarnados desta casa que também cedam fluidos salutares, renovadores, que somados às energias benfazejas da espiritualidade, nos envolverão em muita luz, paz, serenidade, harmonia, alegria de viver e ir ao encontro de valores nobres e elevados ao nosso espírito. Que possamos sentir neste momento uma verdadeira chuva de pétalas de flores que, ao tocarem o alto da nossa cabeça, se dissolvem
e nos alcançam com todo o amor, com todo o carinho, em todos os nossos níveis, emocional, espiritual, físico, mental, nos trazendo a paz que aqui viemos buscar. Que todos aqueles que sabemos estão necessitados também destas energias maravilhosas possam receber através do nosso pensamento. E também pedimos neste momento, Senhor, em que o planeta atravessa um momento tão delicado, tão difícil, te pedimos, não só por nós, mas por todos aqueles que enfrentam a guerra, e te pedimos pela paz mundial. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja.